Olá, alunos das turmas do segundo ano. Bom dia, boa semana a vocês. Pessoal, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, a gente vai falar um pouco de um assunto que é muito relevante quando a gente está falando de agropecuária nos dias de hoje, que é a discussão entre os transgênicos e orgânicos, né? Tanto dos chamados organismos geneticamente modificados, ou seja, a agricultura transgênica, como também o uso dos orgânicos. Então a gente vai procurar apresentar a vocês aqui algumas vantagens e desvantagens desses modelos de produção. Deixando claro que eu vou fazer uma abordagem aqui bem mais simples, num sentido mais didático, certo? Para os conhecimentos da agropecuária no que dizem respeito à matéria de geografia. A gente não vai entrar aqui numa abordagem mais técnica, ok? Porque tem questões aí um pouco mais de conhecimento de biotecnologia, de, sei lá, de agronomia, de outras áreas do conhecimento que a gente não vai se aprofundar, obviamente. A gente vai ficar aqui num plano mais didático, certo? A um nível de conhecimento médio e, sobretudo, da compreensão dessa questão aqui no que diz respeito à abordagem da geografia no sentido mais escolar, ok, pessoal? Enfim, a gente sabe que um grande desafio para a agricultura, né, sempre foi procurar produzir e evitar perdas de produção, né? Uma dificuldade, por exemplo, da produção, por assim dizer, agrícola convencional é, de certa forma, uma dependência do meio natural, uma dependência de técnicas mais rudimentares de produção e que historicamente sempre resultaram em perda, por exemplo, de produção. Você coloca lá uma plantação de algum bem agrícola qualquer e aí você tem lá pragas, fungos, uma série de elementos criando uma certa dificuldade que muitas das vezes fazem com que o agricultor tenha uma perda de produção, né? Então, sei lá, grande parte das frutas que estavam lá no pé sendo preparadas, por assim dizer, elas perdem muitas das vezes que vem lá um bicho, né? Falando a grosso modo, e danifica aquela produção. Então, a partir, por assim dizer, do século XX, né, o conhecimento em ciência e tecnologia começou a dar algumas soluções para isso. E uma bem conhecida foi a ideia dos defensivos agrícolas, né, que foram sendo empregados por assim dizer, a partir de meados do século XX. Lembra que eu falei na aula passada sobre a Revolução Verde, enfim. E esses agroquímicos, né, eles, sem sombra de dúvidas, ajudaram a proteger os cultivos, né, por assim dizer, desses agentes. Porém, né, há toda uma discussão, né, acerca de, sei lá, será que isso não é algo nocivo à saúde, enfim, que inclusive até ficou conhecido como agrotóxicos, né, tem até esse termo que foi muito empregado, até num sentido um tanto quanto mais pejorativo, né? Mas aí nas últimas décadas, algumas técnicas, né, tudo com base justamente no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, passaram a oferecer outras alternativas, né? E hoje a gente tem, por exemplo, aí o modelo transgênico, né? Que é esse que a gente vai abordar agora, e também o uso também do conhecimento agronômico, por assim dizer, para outros modelos de produção, como é o caso dos orgânicos, que, de uma maneira geral, esses modelos buscam justamente evitar o emprego maciço, né, de agroquímicos, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho deles. Biotecnologia e transgênicos, né? Em meados da década de 1990, observem, portanto, que é algo bem recente, né? Através de pesquisa genômica, tornou-se possível a produção de organismos geneticamente modificados, OGMs, mais conhecido como transgênicos, né?
o que possibilitou o melhoramento das sementes e, consequentemente, o aumento de seus nutrientes. Ou seja, qual a ideia por trás disso daqui? Bom, a gente vai pegar sementes de determinadas culturas, né? Vamos levar ela em laboratório através de conhecimento de ciência e tecnologia, de biotecnologia, por assim dizer. A gente vai modificar as características daquela semente, né? E a partir daí fazer um plantio, criando, por assim dizer, uma semente mais resistente, né? Que pudesse ter mais produtividade, que pudesse oferecer menos perdas a pragas, fungos, etc., porque foi uma semente alterada em laboratório e, portanto, por assim dizer, melhorada, de formas que ela se tornou mais resistente. Então, essa é a grande sacada por trás dos chamados transgênicos, né? E, portanto, quais seriam esses aspectos positivos? Justamente o aumento da produtividade, porque a gente passou a ter menos perda, porque a gente passou a oferecer um plantio desenvolvido a partir de sementes melhoradas no laboratório, sementes que se tornaram, portanto, mais resistentes, né, conforme fala aí, e com isso a produtividade expandiu de uma maneira exponencial. Outro aspecto positivo também é que a biotecnologia aplicada a esse processo produtivo, a criação dos OGMs, fez também com que se reduzisse o uso de agroquímicos, né? Então, a partir do momento que você já altera uma cultura, por assim dizer, uma produção a partir do melhoramento da sua semente, você não precisa estar durante o cultivo aplicando produtos agroquímicos, porque você agora tem uma outra metodologia para enfrentar justamente o que? Os vírus, fungos, pragas, insetos que atacavam a plantação. E aí o outro aspecto positivo, né? A criação de plantas mais resistentes a vírus, fungos, insetos, entre outros problemas, né? Mais preparada para se desenvolver na natureza a partir do momento que o seu genoma, por assim dizer, foi alterado de forma que ele se tornou, falando assim a grosso modo, uma planta, né, um cultivo mais biônico, né, uma planta biônica, enfim, mais preparada para enfrentar essas dificuldades, né, que a natureza impunha à produção. Enfim. Então, esses são os aspectos positivos dos transgênicos. Os seus aspectos negativos são possíveis, né, impactos ambientais de seu cultivo em larga escala, né, que é uma tendência também a partir do momento que você consegue ter uma produção melhorada, você expandir ela também. Há uma discussão também no sentido de uma tendência monocultora muito forte, né, da biotecnologia, melhor dizendo, dos transgênicos, que aí você passa a produzir um único bem agrícola em larga escala, né? Um incentivo muito grande ao monocultivo, né? Possíveis também uma grande discussão, que talvez aí é a maior polêmica, né? Possíveis efeitos à saúde humana. Será que causa problemas à saúde humana ou não? Bom, o que a gente sabe até o presente momento é que esses produtos eles são licenciados com critério muito, por assim dizer, de muita exigência, né? A gente tem um aspecto muito acurado, né? Por assim dizer, para liberar o uso de determinada tecnologia transgênica, né? Ele é muito testado, enfim, ele é muito fiscalizado, há um controle muito grande com relação a, a essa técnica, né? Claro que eu não vou detalhar muito aqui, porque é uma questão muito mais de conhecimento tecnológico, enfim, mas a gente sabe que há uma exigência muito grande na liberação, no licenciamento de uma tecnologia transgênica, né? Toda essa parte de biotecnologia ela passa também por
por questões de código de ética, de uma série de questões e de muita exigência dos órgãos fiscalizadores. Né? Mas, enfim, fica uma certa dúvida, né? E uma dúvida que se passa também é com relação ao uso disso prolongado, né? Que até o presente momento sabe-se que muitos cultivos eles já estão muito bem aprovados, muito bem licenciados, mas aí fica uma certa dúvida acerca disso a longo prazo e também com relação bom, existem cultivos que os transgênicos, por assim dizer, se mostraram tranquilos com relação a isso. Agora, será que outros também não você poderia chegar à mesma conclusão? Né? Será que o cultivo de outros determinados bens agrícolas também a gente poderia ter uma certa garantia a mais de que eles não seriam nocivos à saúde humana, com base, por exemplo, no fato do milho e da soja já serem relativamente bem mapeados nesse sentido? Então é uma dúvida que fica. Né? E o domínio também de poucas empresas ou de poucos países, né, que possuem essa tecnologia, né, é algo que requer investimentos em ciência e tecnologia, um conhecimento também que ainda né, talvez não seja tão disseminado, por assim dizer. Né? Mas, enfim, essas são as características da biotecnologia dos transgênicos e suas vantagens e desvantagens. Né? E, como eu falei há pouco, né, se tem essa questão de ter algumas dúvidas, também por diversos aspectos com relação a direito do consumidor e tal, a gente precisa saber o que a gente está consumindo. Então, todo alimento produzido, né, com uso de transgênico tem que ter esse T, né, esse T aí que aparece na imagem, né, que é um alerta de que esse produto, esse bem agrícola, ou sei lá, aquele biscoito que você está comprando, aquela margarina foi desenvolvida a partir de, sei lá, um bem agrícola produzido de forma transgênica, né, com o uso de OGMs. Como, por exemplo, sei lá, o milho, né, então você compra lá um fubá, alguma coisa lá, e ele tem o alerta de que aquele produto ele tem origem transgênica. Ou a soja, que é algo muito comum, né? Então a gente vê, por exemplo, na manteiga, né? Manteiga não, perdão, na margarina tem lá aquele alerta, né? E principalmente no óleo de soja, né? Tem aquele alerta, né? De que tem lá um produto transgênico, né? Deixando claro, margarina, não manteiga, né? Manteiga a gente já está falando de um produto animal, enfim. E aqui a gente tem essa tabela ao lado que mostra um pouco a adoção dos transgênicos no Brasil, o sucesso, né, que a agricultura transgênica se mostrou no Brasil em termos de expansão, né, e aí em alguns anos, no intervalo de alguns anos, né, está lá entre 2009 a 2013, né, talvez tenha até aumentado mais do que isso a soja, né, expandindo tanto em termos de hectare como em termos de uso de transgênicos, chegando a mais de 90% da soja brasileira transgênica, né, de, sei lá, de 71% em 2009 até 2013, chegando a 90 e poucos por cento, né, também expansão em hectares, né. O milho também, né, um salto muito significativo de 31% até 90% em 2013. Também expansão em termos de hectares, né, que estava lá de 5 milhões de hectares, foi para 12,9. Talvez esses números, esses dados já sejam até um pouco maiores, né, que esse. A gente está pegando aqui só um exemplo, né, de um período que houve um salto exponencial do emprego de transgênicos no Brasil. O algodão também lá de 16% a 47%, quase metade em 2013. Né? Aqui algumas curiosidades acerca dos transgênicos. Né? Por exemplo, um detalhe, transgênicos a gente não tem um modelo só, a gente tem tecnologias transgênicas as mais diversas. Então, quando a gente olha, por exemplo, a soja, 5 variantes da planta no Brasil são tolerantes a herbicidas e uma delas também é resistente a insetos. Milho, 85% das plantações dedicadas ao Brasil, ao alimento no Brasil, são transgênicos. Na verdade, até ultrapassou um pouco isso. Né? A soja preta, né? Outro exemplo,
transgênico? Os estudos conseguiram amenizar a ação da enzima lipoxigenase, responsável pelo gosto rançoso da soja que tanto desagrada o consumidor. Tá vendo? Até tem isso também, né? Além do melhoramento da resistência às intempéries, né? As dificuldades que a natureza impõe, pragas, fungos, enfim. Tem também até a possibilidade de um melhoramento do sabor, né? Em alguns casos. Feijão, outro exemplo. As sementes de uma variedade de feijão desenvolvida pela Embrapa serão entregues aos produtores em 2014. Como esse gráfico é um pouco antigo, né, isso certamente já está aí no mercado. Alface. A Embrapa acredita que a alface rica em folato estará pronta para o consumo daqui a 5 anos. Enfim. Banana platina, resistente a uma série de doenças, a previsão é que a fruta chegue ao mercado no ano que vem. Enfim, isso é um exemplo aqui, essa imagem um pouco antiga, provavelmente a gente já esteja falando aí de coisas que já até estão no mercado, mas a gente pega isso como exemplo de como esse produto, a ideia da agricultura transgênica, ela pegou no Brasil, né? Ela pegou, e o emprego de tecnologias e uma série de transformações que elas ocasionaram, em termos de produtividade, em termos de melhorias, enfim. Não é à toa que fez tanto sucesso, né? E aqui, né, bem recente, 2018, aí ele pega o exemplo aqui de 3 principais culturas, né, que são a soja, o milho e a canola, e pegando aqui exemplo de alguns países produtores, a área cultivada em milhões de hectares, né, os Estados Unidos, por exemplo, 75 milhões de hectares, o Brasil 50,2, a Argentina 23,9, Canadá 12,7 e Índia 11,6. Mas o que tem de mais relevante e mais interessante aqui? Né? Desses 3 cultivos, 100% desses 23,9 milhões de hectares na Argentina no ano de 2018, 100% deles foi a área de produção transgênica, né? Soja, milho e canola, produzida na Argentina no ano 2018, 100% dela foi transgênica. No Brasil, 93%, nos Estados Unidos, 93,3%. Então, a gente pega aí no Brasil a produção de soja, milho e canola, né, nessas 3 principais culturas no ano de 2018, 50,2 milhões de hectares de área produzida, né, à base de agricultura transgênica. Né. Nos Estados Unidos, 93,3%. Canadá, 92,2% e Índia, 95%, né, da área produzida de agricultura transgênica. Interessante, né, a gente observar como que há uma expansão de área produzida, uma expansão desses bens com a adoção do modelo transgênico. E agora, por fim, a agricultura orgânica. No que se baseia a agricultura orgânica? É um sistema de produção agrícola que não utiliza nenhum agroquímico ou sementes geneticamente modificadas. Ou seja, a agricultura orgânica é uma alternativa para se produzir bens agrícolas sem adoção de agroquímicos, sem adoção de transgênicos e buscando uma solução que não haja perdas, como se fosse num cultivo tradicional. Né? O que acontece aqui? Vai se empregar técnicas de produção através de conhecimento, né, agronômico, por assim dizer. Né? E como que é feito isso? Bom, a adubação do solo é feita com matéria orgânica apropriada. Então você investe numa adubação adequada do solo, num preparo adequado do solo. E o grande desafio que é o controle às pragas, enfim,
aos insetos, a esses elementos, esses organismos da natureza que fazem com que a produção possa vir a sofrer perdas, né? Pode vir a atracar a produção, os fungos, as pragas, enfim. Como que ocorre isso? Como que a gente evita isso? Através de um controle biológico com base em predadores naturais. Então, sei lá, tem uma determinada praga que ia lá interferir naquela produção agrícola. Então, o que você faz? Você coloca na preparação do solo ali predadores naturais que vão combater aquela praga, de formas que vão impedir que aquela praga se desenvolva e ataque a produção. Enfim, por assim dizer, um modelo de produção bem minucioso, né, baseado no conhecimento biológico, baseado no controle da adubação, enfim. Então você investe muito no preparo da terra, em coisas dessa ordem. E qual é a principal vantagem, ou melhor dizendo, as principais vantagens do emprego da agricultura orgânica? Né? Seria justamente uma ideia de manutenção de um equilíbrio ecológico, a redução do desgaste do solo, né? Porque você até está adubando ele, está cuidando bastante do solo. E isso também tem uma característica bem interessante, né? Que é justamente, que também tem a ver com essa questão da técnica de produção orgânica, que é o emprego da policultura, ou seja, você vai utilizar numa área de produção uma variedade de produtos agrícolas, né? Isso também ajuda a um proteger o outro, a um, sei lá, ajudar com que determinada praga, fungo não ataque o outro, ajuda também a adubar o solo, ajuda a controlar, a distribuir a matéria orgânica, por assim dizer ali, tornar aquele solo mais fértil. Né? A gente sabe que a policultura ela tem essa vantagem, né, de assegurar uma certa fertilidade a mais no solo, diferente da tendência monocultora, que de certa forma acaba desgastando, tendendo a desgastar mais o solo, né, a exaurir um pouco mais o solo. Então tem todas essas vantagens, né, que você acaba cuidando mais do solo, então buscando que essa própria policultura acabe criando ali um ambiente favorável ao desenvolvimento daqueles bens agrícolas ali, por assim dizer, enfim, oferecendo ali condições mútuas de vantagem, né? Enfim. Agora, a sua grande desvantagem, né, a principal desvantagem da agricultura orgânica é justamente o seu alto custo. Não é barato produzir isso. Principalmente não é barato no sentido de uma produção significativa, de uma produção, por assim dizer, em larga escala, de uma maneira que você consiga expandir bastante a produção, aumentar bastante a produção e, consequentemente, baratear ela. Né? Você acaba produzindo pouco de uma maneira cara. Né? Então, esse é o grande desafio, por assim dizer, da agricultura orgânica, se mostrar, por assim dizer, economicamente viável, ou economicamente vantajosa. Né? Ela acaba sendo uma alternativa, né? Mas ainda com baixa produtividade, enfim, e com custo muito elevado de produção. Né? Então, como é que você conseguiria produzir isso em grande quantidade, enfim, e consequentemente baratear o custo, consequentemente, sei lá, ajudar no abastecimento, por assim dizer, das sociedades, pensando, por assim dizer, num modelo como esse adotado em larga escala, ainda causa muitas dúvidas, né, acerca da sua eficácia, por assim dizer, né, porque a gente precisa alimentar as sociedades. Então a gente precisa, por assim dizer, de abastecimento, né, de uma produção em grande quantidade, enfim, coisas dessa ordem. Né? Então, quando você adota um modelo de baixa produtividade e alto custo, né, a variável econômica, por assim dizer, dessa produção torna-se muito discutível. Né? Enfim. Então, o que a gente tem hoje também toda uma discussão, né? É claro que a discussão acerca
da produção de alimentos, da oferta de alimentos no mundo, ela é bem complexa, né? Ela depende de uma série de variáveis, né? Mas a gente pensando, sei lá, em termos de necessidade, em termos de contingentes populacionais, enfim, de uma série de questões, a gente precisa, sobretudo, pensar numa produtividade, numa produção, né, que consiga ter uma viabilidade, né, por assim dizer, quantitativamente significativa. Né? A gente depende hoje no mundo de uma questão, né, conhecida como segurança alimentar, que, embora tenha uma série de aspectos, aí, uma série de questões a se discutir, que fugiria um pouco o propósito dessa aula ampliar, até porque toda essa questão baseia-se também em variáveis bem mais complexas e conhecimentos um pouco mais amplos, né, os quais não dispomos de uma maneira muito adequada aqui. Enfim, essa imagem, né, da produção, né, de um espaço de produção orgânico, também de frutas orgânicas, né, enfim, dá uma boa ilustração, né, da ideia da agricultura orgânica, que é, sem sombra de dúvidas, uma outra alternativa hoje disponível, né? Enfim, então, para deixar bem claro, pessoal, transgênicos, não confundam transgênicos com agroquímicos, nada disso. Pelo contrário, transgênicos é um modelo criado justamente para não ter perdas, né, na produção e também não depender de agroquímicos. Né? É uma outra alternativa. Né? E a orgânica, o que ela faz? Ela tenta não ter perda na produção, ou minimizar as perdas na produção, não utilizar agroquímico, nem utilizar orgânico. Qual a grande vantagem do transgênico? Uma produção em larga escala, né? Enfim, enquanto que a orgânica, ela tenderia, por assim dizer, a oferecer uma alimentação, né? Se a gente fosse pegar num aspecto mais valorativo, a grosso modo, você poderia entender mais saudável, né, o que não causariam dúvidas, por assim dizer, mas, por outro lado, apresenta ainda baixa produtividade e elevado custo. Enfim, de uma maneira geral é isso, tá, pessoal? É isso que eu teria a colocar acerca dos transgênicos e dos orgânicos. Então, só me resta desejar a vocês uma boa semana de estudos, né? Enfim, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa semana e bons estudos.